Graça e paz, meus irmãos. Filipenses, capítulo 4, vai nos dizer o seguinte, versículo 11 e 12, diz assim: Não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Bom, o apóstolo Paulo, aliás, antes de eu falar qualquer coisa, eu quero fazer apenas uma observação. Não tem nada errado em pessoas buscarem melhorar. Pessoas hoje, a gente vive num mundo de muito treinamento, de muito desenvolvimento humano, de muitos coaching que tentam mudar a vida das pessoas. Enfim, eu não tenho nada contra você mudar de posição ou se esforçar o máximo para mudar a posição que está. Mas o apóstolo Paulo nos dá uma lição quando ele começa dizendo que ele aprendeu, ou seja, não foi algo que aconteceu automático na sua vida. Ele teve que se adaptar, ele teve que se disciplinar, ele teve que aprender isso, na verdade, na prática, de estar contente em todos os momentos, em todas as situações e circunstâncias da sua vida. E ele nos passa esse exemplo e ele diz: eu sei, eu aprendi, e sei estar contente em qualquer situação. Desde que eu esteja com a barriguinha cheia ou com fome, tendo muito ou passando necessidade, eu aprendi a estar satisfeito. Estar satisfeito não significa, não é sinônimo de acomodação ou de desleixo com uma melhoria para si, não. Estar contente está muito no fato de que você precisa olhar para o lado e entender que você está numa posição. Muitas pessoas gostariam de estar naquela posição. Ou, muitas das vezes, o Senhor te permite passar por aquela posição porque aquela é a posição melhor para você. Às vezes a pessoa pobre não pode chegar ao patamar de rico, porque se ele chegar no patamar de rico, ele vai esquecer das coisas do Senhor. Então a melhor bênção, a maior virtude para a sua vida é estar debaixo da pobreza. Tem muitos ricos que não conseguem estar numa situação de pobre. Se um dia descerem o grau e sentarem na cadeira da miséria e da pobreza, eles não vão saber lidar com aquela situação. Muitas pessoas, quando sobem o seu status na sua vida, se tornam pessoas arrogantes, prepotentes, com o rei na barriga, enfim, muda completamente. A gente conhece pessoas assim, em que não tinham nada e daqui a pouco ascendem na vida e eles mudam completamente, tiram aqueles valores que eles tinham antes e agora não tem mais. O Spurgeon, ele faz uma alegoria dizendo que se alguém é colocado como juiz de paz de um condado, ele vai desejar ser um cavaleiro. Se ele ser colocado como cavaleiro, ele vai desejar ser um barão. Se ele ser colocado como barão, ele vai querer ser um conde. Então ele não vai descansar até que tenha um reino para ser um rei também. Ou seja, o pensamento humano na pirâmide ali das necessidades sempre vai querer o ser humano mais e mais e mais. Mas nós temos que aprender a estar na nossa posição como servos de Deus, contentes com aquilo que o Senhor nos colocou. Tem uma alegoria que diz que tinha um cego que ele queria trocar a sua cegueira pelo coxo, Ele queria então não ter as suas pernas ou não poder se movimentar, mas pelo menos enxergar. O coxo, na sua vez, queria ser surdo e mudo, mas pelo menos queria caminhar. Assim sucessivamente, o pobre numa situação o rico numa situação terminal, ele daria todos os seus bens para ter novamente a oportunidade de ser um pobre e recomeçar de novo. E o pobre, na sua ignorância, ele dizia assim: eu quero trocar a minha saúde com o rico, mas ter os seus bens. Diz que trocaram de posição, uma hora depois não suportaram a posição que estavam, queriam voltar novamente à situação que estavam anteriormente. Então, Alexandre o Grande, ele estava com o mundo inteiro nos seus pés e ele estava incomodado porque ele queria mais um mundo ainda aos seus pés. E para nós terminar a última alegoria, nós podemos
citar Acabe, que era rei de Israel, tinha tudo aos seus pés, ele era o maior comandante da nação, e ele olhou para a vinha de Nabote, um simples pedaço de terra, e ele desejou aquilo ali, e ele matou, ele fez coisas ruins para adquirir a vinha de Nabote, porque aquilo para ele não estava contente sem estar aquilo ali. Resumindo, meus queridos irmãos, estejamos contentes, servindo ao Senhor na dor, na tristeza, na angústia, na decepção. Em todos os momentos estejamos nós satisfeitos, sabendo que o Senhor não escolheu muitos ricos e nem muitos abastados, porque a glória do pecador é aqui nesse mundo, mas a glória do cristão é lá no céu. A nossa visão é a longo alcance. Que Deus abençoe a tua vida nesta manhã. Que Deus resplandeça o rosto dele sobre ti. Que Deus te dê a paz. Que Deus te dê contentamento. Em nome de Jesus.